E nós seguimos falando sobre o ensino das 7 festas do Senhor. As 7 festas do Senhor que foram celebradas por Israel lá na antiga aliança, na época de Moisés, eram sombras, eram os moedes de Deus, são os tempos determinados de Deus, ou tempos proféticos, em que Jesus está realizando, em que Jesus realizou, está realizando e ainda realizará. As 7 festas do Senhor são a festa da Páscoa. Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal que morreu pelos nossos pecados. E por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós fomos libertos do fermento do pecado. E esse é o cumprimento da festa de pães asmos. Em seguida, nós vemos a festa das primícias. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, sendo ele as primícias dos que morreram e ressuscitaram. A festa das primícias, que representa a ressurreição. E em seguida, a quarta festa, que é a festa de Pentecostes, que representa o derramar do Espírito do Senhor, que aconteceu lá na época dos apóstolos, no início da igreja primitiva, e nós estamos hoje vivendo o período profético da festa de Pentecostes. Também tem a festa das trombetas, que é a quinta festa, a festa das trombetas, que representa o anúncio, e nós viveremos, a igreja de Jesus Cristo viverá o período profético da festa das trombetas na última semana de Daniel. Hoje Deus coloca em nossos lábios uma trombeta para anunciar a volta de Jesus, mas o cumprimento profético da festa das trombetas vai acontecer na última semana de Daniel, na grande tribulação. Neste período da festa das trombetas, o período profético da festa das trombetas, a igreja de Jesus Cristo estará anunciando a volta de Jesus, que representa o dia da expiação. E esse dia da expiação, que é a volta de Jesus, Jesus Cristo volta, ressuscita os mortos, a igreja encontra com seu Senhor nos ares, a igreja que participa da grande tribulação, e nesse encontro nos ares, Deus reveste a igreja da incorruptibilidade, e ali nós seremos glorificados, os nossos pecados serão expiados de maneira definitiva, a igreja não viverá mais sob a influência do pecado, vivendo assim a festa da expiação. E por fim, a festa dos tabernáculos, que é o que nós vamos estar falando no vídeo de hoje. O vídeo de hoje é para falar sobre a festa dos tabernáculos, também chamada de festa das cabanas. Em seu cumprimento profético, representa o reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus caminhando entre os homens. Um reino de paz, de justiça e de alegria. Jesus Cristo estará reinando nessa terra, lá no Monte Sião, e a igreja estará com Jesus Cristo na terra, como reis e sacerdotes. Acompanhe esse vídeo até o final, porque hoje nós estaremos dando alguns detalhes no cumprimento profético, a respeito do cumprimento profético da festa dos tabernáculos. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. A festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, ela foi uma festa celebrada de maneira literal lá na época de Moisés. Nós vamos encontrar em 2 textos principais alguns detalhes daqueles rituais lá na época de Moisés. Nós vamos encontrar em Levítico e nós vamos encontrar em Deuteronômio detalhes importantes a respeito dessa festa. Eu vou deixar aqui na tela as referências e eu vou pontuar apenas alguns versículos para que nós entendamos quais as ligações com o período em que a igreja vai viver. Como eu falei nas festas anteriores, todas essas celebrações, todos aqueles rituais, matanças de animais, rituais usando o plantio, rituais usando ali folhas, são rituais que apontam para o período profético, um período em que a igreja vai viver e um período em que nós estaremos reunidos com Cristo reinando aqui nessa terra. Então, eu vou deixar todas as referências aqui, mas eu vou pontuar apenas alguns versículos do livro de Levítico e também do livro de Deuteronômio. Vai lá comigo em Levítico, capítulo 23. Levítico, capítulo 23, nós vamos ler alguns versículos, dos versículos 33 ao 44, não esqueça de ler esse texto antes, é muito importante que você conheça o texto e você esteja fazendo as conexões. Queridos, Deus ele foi perfeito, as festas do Senhor eram sombras, e Jesus está nos mostrando o cumprimento em suas realidades. Levítico, capítulo 23,
Vamos ler primeiro o versículo 33. Disse mais o Senhor a Moisés, uma ordenança do Senhor para o Israel da época de Moisés. Fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Aqui nós vemos mais uma vez a importância desses 7 dias. Como você já sabe, o número 7, né, ou o sétimo dia, representa o reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o reino de descanso, que é o reino, que é o ano aceitável do Senhor. Nós viemos aqui, como o próprio Jesus disse, nós viemos aqui, como ele fez, anunciar o ano aceitável do Senhor, que é o reino de paz, que é o reino de justiça. Quando o Israel, na época de Moisés, celebrava a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas, ali de maneira profética, através dessas sombras, eles estavam anunciando que nós estaríamos em cabanas, nós estaríamos vivendo com Deus passeando no meio das nossas cabanas. É claro que nós já estaremos glorificados neste período do reino milenar, mas existirão nações. As nações restantes serão convidadas a celebrar de maneira literal a festa dos tabernáculos lá em Jerusalém. Jesus Cristo estará no Monte Sião e as nações serão convidadas. Na verdade, as nações serão intimadas. Nós vemos vários textos, principalmente no livro de Zacarias, Miqueias, falando que as nações serão convidadas, serão direcionadas, e aquela nação que não celebrar a festa dos tabernáculos receberão ali maldições, serão castigadas. Eu duvido, queridos, que as nações não vão querer subir, porque será um reino de paz, de alegria. As pessoas serão gratas a Deus, porque o fruto da terra será muito mais próspero. Nós não viveremos mais, as nações não viverão mais sobre a influência maligna, mesmo tendo pecados. Futuramente nós estaremos falando sobre o milênio. As nações pecarão, a igreja não pecará, não casará, não se dará em casamento, a igreja estará glorificada, serão reis e sacerdotes, mas as nações que estiverem celebrando de maneira literal a festa dos tabernáculos vão viver com Deus caminhando entre os homens. E justamente esse era o significado da festa dos tabernáculos. O número 7 representa o reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que você vai ver muitas vezes mencionando o descanso de 7 dias ou o descanso do 7º dia, que os sábados, que às vezes o sábado acontecia no que seria chamado de terça, quinta-feira, dependendo ali, né, de todo aquele combinado. Lembra que as festas eram regidas pelo calendário lunar? Então nós vemos aqui nesse versículo 34 o número 7, que representa o dia do descanso. Agora pula lá comigo, vai no versículo 36. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. Primeiro nós vemos aqui que na época em que era celebrada essa festa, eles não poderiam trabalhar e as nações no milênio serão convidadas a essa festa dos tabernáculos e elas estarão ali indo para celebrar a festa dos tabernáculos. É lindo você ver o texto falando sobre o Egito, a Assíria, sendo chamada, né, convidada, mas as nações terão que ir celebrar o Senhor, aquele que supre as necessidades, aquele que suprirá as necessidades das nações e será o único Deus de toda a terra. O Monte Sião se sobressairá, o Monte Sião, ele se erguerá, se sobressairá acima de todos os montes, acima de todas as nações. E as nações terão que ir lá, não poderão trabalhar nesse dia, porque ela estará celebrando a festa dos tabernáculos quando Jesus Cristo estiver reinando aqui sobre esta terra. Então, nós vemos nesse versículo 36 que as nações não poderão trabalhar. É claro que eu vou citar esse texto de Levítico como em um tempo futuro, porque eles celebravam, mas essas são sombras falando sobre um tempo futuro. Inclusive, você vai ver nesse versículo o texto citando o 8º dia. O 8º dia, na palavra de Deus, representa a eternidade. Você sabia que depois que acabar o reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo e ele entregar todo o reino a Deus e Pai, e quando acontecer ali o final de todas as coisas, quando ele vencer o último inimigo, a morte, quando acabar o reino milenar, vai começar a eternidade. E o número 8 representa a eternidade.
quando Deus Pai, estará reinando sobre toda a criação. E a Bíblia não dá muitos detalhes a respeito da eternidade, mas o que é fato é que o número 8 representa a eternidade. Agora vai lá comigo no versículo 39. Pula lá comigo no versículo 39. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido o produto da terra, celebrareis a festa do Senhor. Por 7 dias ao primeiro dia e também ao 8º dia haverá descanso solene. A festa deveria ser celebrada após a colheita do fruto da terra, quando todo o trabalho tivesse acabado. Presta bastante atenção nisso, que essa é uma parte importantíssima. Eles deveriam colher o fruto da terra. Após a colheita do fruto da terra, a festa era celebrada após. Queridos, você entende que o reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo, ele só vai acontecer quando todo o fruto da terra fosse recolhido? E aqui nós precisamos ver, queridos, porque acontece a grande tribulação. No período da grande tribulação da festa das trombetas, acontece ali a colheita. Quando acabar a festa das trombetas, vem a festa da expiação e o nosso Senhor Jesus Cristo estará colhendo todo o seu trigo. Você sabia que o trigo será colhido quando Jesus voltar? Jesus volta, colhe o trigo e se inicia a festa da expiação. Acontece todo aquele cenário do período do grande e terrível dia do Senhor. Aí sim, quando for feita toda a limpeza, quando for feita toda a colheita, aí sim será autorizado o início da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos só pode iniciar quando for feita a limpeza e quando for feita a colheita. Você consegue perceber aqui, queridos, como é importante isso? A festa, presta atenção nisso, você não pode esquecer disso para você entender que esta é uma festa profética. Era celebrada como uma profecia. A festa deveria ser celebrada após a colheita do fruto da terra. Na celebração não tinha colheita. No dia da celebração ou nos dias das celebrações não tinha colheita. Eles deveriam descansar. Agora olha o versículo 40. No primeiro dia, tomareis para vós outros frutos, de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Nós encontramos aqui, queridos, o próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vivendo também uma sombra disso. Lembra o que está escrito em João? João capítulo 12, no versículo 13. Tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Olha que lindo, queridos. Nós vamos ver isso acontecendo de maneira profética. As nações dizendo: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Só que Jesus Cristo já será o rei de toda a terra. Quando Jesus Cristo estava aqui, andando, caminhando, como o Emanuel, Deus entre os homens. Queridos, Jesus Cristo, ele viveu este período de maneira profética. Lembra quando ele estava entrando em Jerusalém? E ele estava ali sentado em um burrinho, e as pessoas, a multidão estava com as palmeiras nas mãos, que é esse texto que está aí na tela, as pessoas que estavam com as palmeiras nas mãos dizendo: bendito, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ali já estava sendo profetizado também o que aconteceu na festa dos tabernáculos e o que vai acontecer de maneira literal no reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo. E olha só que lindo esta figura na celebração da festa dos tabernáculos, o povo de Deus celebrando a festa dos tabernáculos, celebrando de maneira literal, agora não mais como sombra, em Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, os versículos 9, 13 até o versículo 17, que diz assim: Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Olha só que lindo, queridos. Eu vou ler também o versículo 10. E clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação.
Lindo isso. Agora sim, olha o versículo 13. Vamos pular para o versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu senhor, tu o sabes. Então ele me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Olha que lindo, queridos. Nós vemos os glorificados com vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e Deus estenderá sobre eles o seu tabernáculo. É lindo você ver essa figura. Jesus Cristo volta para essa terra, arrebata a sua igreja, e esta igreja glorificada estará glorificada com palmas nas mãos, com as vestiduras brancas, já celebrando a festa dos tabernáculos. Você consegue ver essa figura linda e que a festa dos tabernáculos será celebrada pelos glorificados e também será celebrada pelas nações na terra, nações que reinarão, nações que restarão e que estarão aqui em toda a terra quando Jesus Cristo estiver reinando e a igreja como reis e sacerdotes estiver reinando com Cristo aqui no reino milenar. Agora, presta bastante atenção nesse versículo 42. O versículo 42 diz assim: 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas. E olha que lindo isso, queridos. Nós vemos mais uma vez, isso acontecendo de maneira profética, porque nós vemos figuras, o livro de Apocalipse nos mostrando que isso vai acontecer no reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo. Durante 7 dias, eles deveriam habitar em tendas de ramos, para que eles lembrassem que Deus habitou no meio deles. Quando Deus libertou Israel da escravidão no Egito, lá na época de Moisés, eles caminharam pelo deserto e em determinados momentos eles tinham que parar ali, todo aquele acampamento, montar tendas e Deus visitava o povo nas tendas no deserto. Eles tinham que fazer aquele tabernáculo e nós vemos, queridos, que esse tabernáculo, né, primeiro tinha ali as tendas que eram feitas, formadas ali na época de Moisés, né, o povo vivia em tendas, mas tinha o tabernáculo, e Moisés foi orientado a montar um tabernáculo, ele montou ali um tabernáculo para que acontecessem os sacrifícios dessas festas, e esse tabernáculo era um modelo. Moisés montou um modelo desse tabernáculo, um tabernáculo que estava no céu, mas aqui o que tinha na terra era uma réplica, mostrando também que aquele tabernáculo que Moisés que eles cultuavam a Deus, faziam todos aqueles rituais, era um tabernáculo que era a sombra do tabernáculo que se encontra no céu. Quando nós falamos de tabernáculo, nós precisamos lembrar. Quando falamos de festa dos tabernáculos, você sempre tem que lembrar do ano do descanso, ou o 7º milênio, que é o ano aceitável do Senhor, em que o Senhor trará descanso ao seu povo e enxugará dos olhos do seu povo toda lágrima. Agora, se você olhar também para o texto de Deuteronômio, capítulo 16, Deuteronômio, capítulo 16, é um texto que também fala sobre as ordens que Deus deu a Moisés para a celebração da festa dos tabernáculos. E eu vou ler com você agora, e eu quero que você preste bastante atenção em cada detalhe dessas ordenanças que Deus deu a Moisés para a celebração dessa festa. Deuteronômio capítulo 16, dos versículos 13 até o versículo 17, nós vamos ler. Versículo 13 diz assim: A festa dos tabernáculos celebrá-la-ás por 7 dias, quando houveres recolhido da tua eira e do teu lagar. Presta bastante atenção primeiro nesse versículo 13. A festa dos tabernáculos, ela só deveria ser celebrada quando os israelitas colhessem os frutos da eira e do lagar. E eu sei muito bem que você sabe
que o fruto que se recolhe na eira é o trigo, e o fruto que se recolhe no lagar são as uvas. A festa do tabernáculo, a festa dos tabernáculos só seriam celebradas após a colheita do trigo e das uvas. E guarda bem essa informação aqui, queridos, porque nós vamos ver isso acontecendo no final dos tempos. Somente quando Deus colher o trigo, a igreja, e quando Deus colher as uvas e pisar essas uvas no lagar, na ira de Deus, aí sim, essa terra verá a celebração da festa dos tabernáculos, o início do reino milenar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando falamos a respeito dessa festa dos tabernáculos, nós estamos falando sobre o reino milenar de Jesus Cristo. Eirado ou eira, local de malhar o trigo, e lagar, local de pisar as uvas. Agora, nós vamos ver, queridos, esta figura acontecendo. Eu acabei de ler um texto de Deuteronômio para você, agora você vai ver a realidade dessa mesma figura. As sombras em Deuteronômio e agora a realidade sendo contada em Apocalipse. Vai lá comigo. Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, dos versículos 14 ao 20. Presta bastante atenção, esse é um texto bem conhecido, mas algumas pessoas não conseguem situar os acontecimentos desse texto porque essas pessoas não entendem o que significa as sombras. A festa dos tabernáculos só vai acontecer, Jesus Cristo só começará a reinar nessa terra quando ele colher o trigo, quando ele recolher a sua igreja e quando as nações sofrerem com a ira do Cordeiro. Quando o Cordeiro estiver pisando as nações no lagar de sua ira. Versículo 14 de Apocalipse 20 diz assim: Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre as nuvens passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Primeiro, queridos, nós estamos vendo aqui os acontecimentos no momento em que a igreja é arrebatada. Deus estará ceifando essa terra, arrebatando a igreja. Para quê, queridos? Para que essa igreja, os seus eleitos, os seus selados, sejam glorificados. Quando nós falamos da colheita do trigo, nós estamos falando do momento em que o nosso Senhor Jesus Cristo dará ordem aos anjos para que esses anjos recolham dos 4 cantos da terra todos aqueles que são escolhidos do Senhor. O trigo representa a igreja. É por isso que nós vamos ver a fala de Jesus dizendo para os discípulos: olha, a seara já está pronta e os campos já estão com seus frutos amadurecidos. A seara já está pronta. O que isso significa, queridos? Que nós precisamos lançar a semente, né? Os campos já estão prontos para o lançamento da semente, para que nasça novos frutos, para que haja novos convertidos, porque vai chegar o momento em que vai acontecer essa ceifa. Nós vamos ver Jesus falando a respeito de que esta seara é muito grande e precisam de mais trabalhadores. Por quê, queridos? Porque essa terra que nós vivemos hoje é uma terra que nós temos que lançar a semente, que é a palavra, para que Jesus Cristo cele aqueles que vão receber essa palavra. E no final dos tempos, Jesus estará colhendo o fruto da terra, os eleitos, que é o trigo. Agora, presta bastante atenção aqui, porque eu vou ler a segunda parte, agora Apocalipse 20, a partir do versículo 17. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma a tua foice afiada e junta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Então, nós estamos vendo aqui esta figura de que a videira da terra já estava preparada para que Jesus
venha vindimar esta videira. Queridos, nós vemos aqui o julgamento que Deus, o julgamento que Jesus promoverá no final dos tempos. Jesus Cristo volta, arrebata a igreja, recolhe todos os seus selados, esse é o trigo que foi ceifado da terra. Mas quando esse texto fala a respeito de uma videira, das uvas sendo colhidas e lançadas no lagar para que o cordeiro pise nessas uvas, ele está falando sobre a ira de Deus que recairá sobre todos aqueles que colocarão a marca da besta, sobre todos aqueles que se aliarão à besta, sobre a guerra, sobre a batalha de Gog e Magog, quando as nações serão reunidas no vale da decisão, serão lançadas nesse vale e o próprio Deus, o próprio Cordeiro, o próprio Jesus vem aqui para essa terra promover toda essa matança. E eu sei que choca um pouquinho, queridos, essa minha fala, mas na realidade nós estamos há 2000 anos falando do amor de Deus e de tudo aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Nós estamos mostrando, a igreja de Jesus Cristo, todos nós estamos falando das maravilhas de Deus e do anúncio de Deus às gerações, e mesmo assim, muitas pessoas, muitas nações no final dos tempos se colocarão como inimigas de Deus. E o próprio Deus estará pisando essas nações no lagar de sua ira. Agora, quando você olha para essa festa dos tabernáculos, nós precisamos entender, queridos, a festa dos tabernáculos representa o reino milenar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós falamos do início do reino milenar, nós precisamos entender que o reino milenar, ele só vai começar quando Jesus Cristo recolher o seu trigo, a sua igreja, e quando Jesus Cristo pisar as nações no lagar de sua ira. Como eu acabei de falar, a festa dos tabernáculos só poderia ser celebrada após da colheita do trigo e da uva. E é por isso que nós vemos, de uma maneira até assustadora, como as sombras indicam perfeitamente as realidades. E nós vamos ver essa figura do trigo em Mateus capítulo 13. Eu vou deixar aqui a referência, não vou ler o texto para esse vídeo não ficar ainda maior, mas leia lá para você ver como Jesus fala a respeito do trigo, do joio, e como no final dos tempos Deus fará a diferença no momento em que ele estiver recolhendo esse trigo. Agora, ainda falando sobre o cordeiro pisando o lagar, o cordeiro pisando as nações inimigas no lagar de sua ira, e isso está sendo falado há gerações, há milênios. Inclusive, nós vemos o próprio profeta Isaías falando a respeito. Isaías capítulo 63, vamos ler dos versículos 1 a 6 e presta atenção, porque aqui Isaías, antes da revelação do livro de Apocalipse, Isaías já falava a respeito da ira do cordeiro. Versículo 1 diz assim: Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Queridos, ele já vem de Bosra, e ele já vem de Bosra, e ele já vem de Edom. E ele já vem com as suas vestes de vivas cores, e presta atenção nas características, porque ele já vem de uma região onde ele já pisou o lagar, ele já pisou as nações no lagar de sua ira. Ele vem, e nós vemos que a Bíblia nos dá as localizações mostrando aonde as nações inimigas estarão. E é muito lindo você ver isso, querido. É óbvio que nós sabemos que as palavras, os nomes das cidades são nomes antigos, mas se você fizer uma pesquisa a respeito de Edom, de Bosra, você vai saber onde será o epicentro do momento em que no momento em que o Cordeiro estará pisando as nações no lagar de sua ira. Versículo 2. Por que está vermelho o traje e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? O lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor, e as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Você consegue ver aqui a similaridade com o texto de Apocalipse? Deus está avisando as gerações que ele virá a essa terra para pisar as nações inimigas no lagar de sua ira. Nações que fizeram maldades, que estão contribuindo para a destruição de sua criação. Nações que colocaram a marca da besta, nações que foram ferramentas na mão do anticristo e ferramentas na mão do grande dragão vermelho, nações que negaram a palavra de Deus. Isso estará acontecendo. Por quê? Olha o versículo 4. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Queridos,
Quando que é o ano dos meus redimidos? É justamente o ano aceitável do Senhor. A festa dos tabernáculos, o reino milenar de Jesus Cristo, o ano dos redimidos, o ano aceitável do Senhor, não pode começar enquanto Deus não recolher o trigo, não recolher a sua igreja, enquanto Deus não pisar as nações no lagar de sua ira. É chamado de o grande e terrível dia do Senhor, a vingança do nosso Deus. Olha o versículo 5. Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por toda a terra o seu sangue. É até um cenário assustador, queridos. Como eu li no texto anterior de Apocalipse, será uma matança tamanha, será um momento de muita tristeza entre as nações, porque o texto chega a dizer que o sangue subirá até os freios do cavalo, de tanto sangue derramado que acontecerá neste tempo. Deus está há 2000 anos anunciando o seu amor e a sua justiça. E muitas nações vão negar esse amor, vão negar essa justiça e vão decidir servir aqueles que são inimigos de Deus. E esses sofrerão com a ira de Deus quando Jesus Cristo voltar e colher o seu trigo, e em seguida estará pisando essas nações no lagar de sua ira. Então, nós vemos aqui esta figura. A parte do trigo fala sobre Jesus arrebatando a igreja, e nós vemos que no meio disso tudo, a palha, que são os ímpios, que vão acabar ficando, a palha vai acabar ficando, que são aqueles que se misturaram no meio da igreja, mas esses vão acabar ficando, porque se você olhar a figura da colheita do trigo, quando acontece ali aquela separação, né? A separação do trigo e do joio, a separação do trigo e da palha, nós vemos que eles estão ali, os que estão trabalhando com trigo, eles fazem todo aquele movimento, sacudindo o trigo e jogando o trigo para o alto. Se você prestar bastante atenção, o único que fica dentro daquele recipiente que sacode o trigo é justamente o próprio trigo. A palha, ela fica no ar e ela é separada do trigo, porque a palha, ela não tem fruto. A palha, ela é leve. Existe o momento da separação do verdadeiro fruto, que é o trigo, e da palha, daqueles que estão misturados na igreja e não fazem parte do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, volta lá comigo em Deuteronômio, capítulo 16, vamos continuar lendo, versículo 14. Alegrar-te-ás na tua festa, tu e o teu filho, e a tua filha e o teu servo, e a tua serva e o levita, o estrangeiro e o órfão, e a viúva que estão dentro das tuas cidades. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor, teu Deus, no teu lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita e em toda obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. 3 vezes no ano todo farão entre ti, aparecerá perante o Senhor teu Deus no teu lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Era uma festa celebrada de uma maneira maravilhosa. Era uma festa de alegria, era uma festa em que os israelitas celebravam ali as grandes bênçãos do Senhor, também através das colheitas, também através da comunhão que eles faziam ali entre eles. Então nós vemos aqui uma figura do reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo, onde as nações estarão se alegrando nessa festa dos tabernáculos. Agora, queridos, eu quero ler com você um texto que ele é extremamente profético e ele fala a respeito da festa dos tabernáculos sendo celebrada de maneira literal. Lembra bem dessa figura. Nós veremos, ou a igreja de Jesus Cristo passará pela grande tribulação, porque ela precisa celebrar todas as festas, viver todas as festas de maneira profética. A última semana de Daniel, que é a grande tribulação, a igreja estará neste período. A igreja, ela é arrebatada na vinda de Jesus, que é o dia da expiação. O trigo é colhido primeiro, depois que o trigo é colhido, essa igreja é glorificada. Depois, Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, enviará às nações
para o vale da decisão, as nações serão reunidas no vale da decisão, quando Deus estará nesse vale pisando essas nações no lagar de sua ira. As nações inimigas serão destruídas, e quando essa limpeza for feita na terra e não existir mais nações inimigas, haverá uma grande limpeza em toda a terra, existirão dias, períodos em que essa terra sofrerá uma grande limpeza, e aí sim se iniciará a festa dos tabernáculos. Vai lá comigo em Zacarias capítulo 14, a partir do versículo 16, que diz assim: todos os que restaram das nações, todos os que restaram de todas as nações que vieram contra Jerusalém, presta atenção nisso. Quando que as nações virão contra Jerusalém para acontecer isso que está para fazer isso que está acontecendo aqui nesse texto? O epicentro da grande tribulação será lá em Jerusalém. Ali naquela região, toda aquela região de Jerusalém, de Israel, ali será o epicentro da grande tribulação, aonde vai acontecer os maiores conflitos. Agora, aqui ele está falando de um cenário e já nos transportando para o reino milenar. Então lembre-se, vão existir sobreviventes após a grande tribulação e após o grande e terrível dia do Senhor. Vão existir sobreviventes. A igreja é glorificada, a igreja estará no reino milenar de Jesus Cristo com seus corpos glorificados, semelhante aos anjos, mas vão existir nações que sobrarão nessa terra. E esse texto de Zacarias nos mostra claramente isso. Na verdade, Zacarias, Miqueias, o próprio livro de Isaías nos mostra as nações que restarão após a grande tribulação e após o grande e terrível dia do Senhor. Versículo 16, presta atenção nisso. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Queridos, quando que isso aconteceu? Alguns argumentam que esse texto é um texto para a época de Israel, mas quando que isso aconteceu? Nações que não são de Israel, nações inimigas de Israel que subiram para Israel para celebrar a festa dos tabernáculos, para buscar ao Senhor. Isso nunca aconteceu, porque isso vai acontecer quando Jesus Cristo estiver reinando aqui nessa terra. Olha o versículo 17. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Olha que lindo isso. As nações serão conduzidas para adorar ao Rei em Jerusalém. E isso vai acontecer com as nações aqui nessa terra, as nações restantes, os não glorificados, os que sobraram, os sobreviventes, que também nós vemos o profeta Joel falando sobre esses sobreviventes. Olha o versículo 18. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva, virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Olha o versículo 20. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos: Santo ao Senhor. E as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Versículo 21. Sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão delas e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos. E nós vemos aqui, queridos, as nações no reino milenar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo subindo para Jerusalém. Por quê? Porque depois que o trigo for colhido, depois que as uvas forem colhidas e pisadas no lagar, aí sim, a limpeza será feita em toda a terra. Tem muitos textos que nos mostram os mortos sendo recolhidos, toda a limpeza que vai acontecer nessa terra durante alguns dias e alguns meses. E aí sim se iniciará a festa dos tabernáculos, o reino milenar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, essa é uma esperança bendita. E eu espero que esse breve estudo tenha abençoado a sua vida. Obrigado mais uma vez por todas as interações, pelos irmãos que colocam acréscimos, comentários aqui nos vídeos. Que Deus te abençoe poderosamente e eu te aguardo nas próximas meditações.